Está no ar o Tecendo uma Manhã, programa que é uma parceria entre os canais comunitários do Rio, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Recife. Também faz parte da rede Tecendo Amanhã a Rádio Manaua, a voz da resistência, idealizada por Beatriz Fagundes, com Daniela Castro nas relações e parcerias. A Rádio Manaua é gerada direto de Porto Alegre para o mundo, é uma rádio web. Quero agradecer aos internautas que nos acompanham no YouTube e no Facebook e também aos telespectadores da TV Comunitária do Rio, canal 6, e da TV Cidade Livre de Brasília, canal 12. Estamos ao vivo, direto no Rio de Janeiro e direto em Brasília. O Tecendo Amanhã, eu, Moisés Correia, da TV Comunitária do Rio, estou no Rio de Janeiro. O Beto Almeida, que está no alto da tela à esquerda, é da TV Cidade Livre de Brasília, está falando de Brasília. E o nosso diretor, Francisco Soriano, aqui do Rio de Janeiro, que está aqui à esquerda, também está no Rio. E o nosso convidado, Hélio Luz, também está no Rio de Janeiro. Vamos dar início. Queria agradecer os internautas que nos acompanham pelas mensagens, pelos likes, já pedindo para apoiar aí esse vídeo, essa live no YouTube, para ela circular melhor. Quero agradecer a presença do nosso diretor Francisco Soriano, agradecer ao nosso parceiro que edita aqui o Tecendo Amanhã, o Beto Almeida, que também, além da TV Comunitária de Brasília, ele faz parte da Telesur, editando o programa Latitude Brasil, que passa na Telesur para toda a América Latina, e também aqui no canal 6 do Rio, ele passa aos sábados, 1h30 da tarde. E também passa na TV Cidade Livre de Brasília. Queríamos saudar a presença e agradecer muito a presença do ex-delegado, ex-deputado, ex-bancário, gostou, Hélio Luz, que nos dá a grata satisfação de participar aqui com a gente dessa entrevista. O Hélio Luz, só um detalhe, é o campeão de audiência aqui do canal da TV Comunitária do Rio no YouTube. A última entrevista que ele deu em janeiro de 2020, junto ao Soriano e ao Beto Almeida, tem mais de 10 mil visualizações. Pode ser que a gente tenha que fazer um estudo, por que temos 10 mil, se é por causa do Beto Almeida, do Soriano ou do Hélio, mas eu vou botar a mão no fogo aí que é por causa do Hélio. Então, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos, e para dar início ao programa, eu passo a palavra, como sempre, ao nosso parceiro, o editor Beto Almeida. Boa tarde a todos dos telespectadores de Tecendo Amanhã, obrigado Moisés, boa tarde Soriano. Certamente é por causa do delegado Hélio Luz, senão, se fosse por minha causa, daria todo dia, né? E só deu nesse dia. Então eu queria cumprimentá-lo, porque nós vimos naquela entrevista uma visão muito estratégica sobre a maneira de abordar a questão da segurança. E ficou muito confirmado aquilo que o secretário, o delegado Hélio Luz tinha dito lá então, da função social e da origem, inclusive, da polícia lá no período colonial, no escravagismo ainda, que era uma maneira de castigar permanentemente as classes oprimidas para manter o controle. Por que ficou confirmado? Recentemente tivemos aí uma nova chacina e nós vamos vendo que isso ocorre, só variam os números, né? Variam os números, mas é a mesma dor, a mesma prepotência, o mesmo castigo, a mesma função sinistra com que se empregam recursos públicos contra cidadãos, e a esses cidadãos contra quem o Estado só chega pela via da força, ele deveria chegar pela via da educação. Daí eu começo perguntando ao delegado se não considera, não enxerga que a melhor maneira de interromper o aliciamento, como foi alegado por uma autoridade policial,
e o próprio governador alegou, conter o aliciamento de jovens pelo narcotráfico, a melhor maneira não seria através de um sistema educacional libertário, como foi, por exemplo, o CIEPs, que tiram as crianças das ruas, que, por exemplo, deixam de estar sob a influência da violência, do narcotráfico, da prostituição, de qualquer tipo de violência, e colocam na escola o dia inteiro, com alimentação, com possibilidade de pensar o mundo e se enxergarem como cidadãos. Não considera que esse sistema, o CIEPs, derrotado, ou seja, tem aquela famosa frase, a geração do crack, ou a geração do CIEPs, depois se transformou em geração do crack. Muito boa tarde, secretário. Hélio, você precisa de dar um cliquezinho no seu microfone embaixo, na telinha de baixo. Ah, sim, agora. Tá. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Beto. Boa tarde, Soriano. Boa tarde a todos. O caminho é esse, né? O Brizola fez isso no Rio Grande do Sul, veio para cá, implantou os CIEPs. Na época parecia uma coisa maluca, porque os municípios pequenininhos podiam fazer todas as reuniões dentro do CIEP. Mas foi isso. Então, esse é o caminho. Mas é esse caminho junto com o enfrentamento à desigualdade. Que essa é a causa, é o cerne da questão. É a desigualdade. A desigualdade nesse país, esse país é campeão de desigualdade. Então, o enfrentamento à desigualdade e, em seguida, né, o investimento em educação muda o país. Muda o país, é lógico que muda o país. Então, o que nós vemos, a existência do Jacarezinho é consequência direta da desigualdade. Como é que nós vivemos num país em que existem, de acordo com a Forbes, 234 bilionários? Como é que pode isso? De onde é que tira esse dinheiro todo? Falta em algum lugar. Porque ninguém fica bilionário com esforço próprio e com dinheiro, como dizia o cara lá do cimento lá de São Paulo. Ah, não, é com meu esforço. Não é verdade isso. Todo acúmulo de riqueza nesse país foi feito através do Tesouro Nacional. Todo acúmulo aqui foi feito através do dinheiro público. E o dinheiro público foi acumulado no lombo do negro, quer eles gostem, quer não gostem. Quem gerou riqueza nesse país, quem gerou esse o saldo que nós temos de reserva foi o negro, foi o escravo. Isso aqui é uma conta que não fecha, não está sendo paga. Então, nós temos que chegar e resolver essa questão. Enquanto não resolver isso, a maior parte da população é negra. 80% da população é excluído. Como é que a gente quer um país tranquilo com 80% excluído? 1% está acumulando todo dia, acumula dinheiro todo dia. São os bilionários, os milionários, os donos do poder, né? Tem a classe média com 15%. Maior parte, classe média branca, que tem privilégio. Eu, branco, né? Eu fui do Banco do Brasil e tudo, mas como é que eu entrei para o concurso? Eu não concorri com todos. Eu concorri dentro da classe média, que é reduzida, 15%. Então, acumulo privilégio, me aposento com integral, acumulo privilégio. Não é que num país em que seja igualitário, é justa a aposentadoria integral. Lógico. Né? Aqui, não. Aqui eu estou tirando. Aqui, quando a gente chega, pega a maior parte do bolo do Tesouro Nacional, você está deixando alguém, está confeccionando uma favela. Não tem saída. Ok. Eu chamo agora, saudando a presença aqui, hoje é sexta-feira, do Francisco Soriano. Francisco Soriano, é a sua vez agora.
Obrigado, Moisés. Boa tarde também aí o nosso querido Hélio e o nosso companheiro aí de Brasília, colocando no ar também aqui a gente no Planalto Central. Eu queria, sobretudo, observar o diferencial com relação à visão e ao discurso, à atuação e ao espírito do Hélio Lusch, porque ele é dialético. A diferença da lógica formal, aristotética, que fala da metafísica, né, coisas que a gente não pode discutir, é que a gente não tem dogmas. Então, ele é navalha na carne. E é um homem difícil de enrolar, porque ele conhece o sistema financeiro, na medida em que ele trabalhou no banco talvez mais importante do Hemisfério Sul, que é o Banco do Brasil, por décadas. Ele também procurou uma universidade, fez concurso como policial civil, e ele tem sensibilidade e visão crítica da sociedade. Então, essa é a diferença. Tem um filme que eu acho que o Moisés até teria localizado aí na nossa antefala, que é um filme documentário Notícias de uma Guerra Particular. Eu peço que o telespectador a quem eu saúdo anote aí que isso é imperdível, é obrigatório para qualquer pessoa que queira estudar, sobretudo a parte de criminal. Então, dito isso, Hélio, eu queria só colocar umas bolas no chão para você levantar. Por que você fala do bandido e do mocinho? Quais são esses dois personagens? Você fala do centro e periferia, você fala que aquela mansão que foi estourada no morro, ela não representa nada em termos de felicidade, porque quem é que quer instalar uma mansão no meio da miséria? Então, criminaliza realmente aquele que é vítima, né, do sistema. Então, você faz questão de colocar não somente a parte conjuntural, mas a estrutural. Enquanto não se mexer nas estruturas, sempre esse país vai ser o país da extrema violência. Eu vou ficando por aqui, só aqui saudando que você também faz questão de perguntar quem é que fabrica as armas e quem é que traz realmente a droga. Né? Quem é que vai fazer o trabalho final de muda, mas quem é que transporta isso em grandes aviões, até da nossa FAB, né, professor? Então, fica aí, por favor. Obrigado aí a você, telespectador, que nos assiste. Hélio, é você agora. Tá. Falar bandido e mocinho aqui no Brasil, eu acho que é muito complicado. Porque, normalmente, quando entrei na polícia, vim do Banco do Brasil, eu disse assim, quando cheguei lá, eu disse, o mundo aqui é de cabeça para baixo, é virado, né? Então, é de cabeça para baixo, na sombra, tem subterrâneo, que no Banco do Brasil não existia. Lá existe subterrâneo, tudo virado. Quando a gente fala de mocinho e bandido aqui no Brasil, é a mesma coisa, é tudo virado. Os mocinhos, normalmente, são os maiores bandidos, fora ser chefe de quadrilha. O Estado brasileiro é um Estado de bandido. E eu não estou criando, não, é só abrir o jornal. A gente abre o jornal, lê o jornal, não precisa ser muita coisa. Se lê de uma semana, está lá escrito. Um mês está lá escrito. No Estado do Rio, então, nem se fala. Né? 6 governadores na cadeia. Né? É um negócio... isso fora o restante. Então, o crime organizado está no Estado brasileiro. O Estado brasileiro constitui o crime organizado. Crime organizado, qual é a definição que eles faziam na Itália? É quando ele é a nível nacional, quando ele está inserido nos poderes constituídos e é cartelizado. É exatamente a definição de Estado brasileiro. O Estado brasileiro é isso. Quando isso ao nível público, ao nível particular, é o jogo do bicho. Então, só existem 2 crimes organizados nesse país. O jogo do bicho, ao nível particular, e o Estado brasileiro, ao nível público.
Não há outra coisa. Por quê? Agora mesmo, a gente vê lá na CPI, o que é a CPI? Se aquilo ali não é um crime organizado, todo mundo lá tem razão. É difícil alguém não ter razão de falar alguma coisa ali. Aquilo ali, entende? Amontoaram, entende? A gente pode dizer assim, não vou falar, mas não é o que há de melhor. Não é a representação correta dos 80% de excluídos. Não é. Aquilo ali é a representação dos privilegiados. É a representação de, no máximo, 16% da sociedade brasileira. Então, os 16% da sociedade brasileira detêm os verdadeiros bandidos desse país. O restante é mocinho. Ah, o menino que está no morro, é o menino que está lá no movimento. Mentira. Por quê? Porque quando se fala em tráfico de drogas, é a senha que nós temos para fazer o controle social. Porque senão, se a polícia... E isso aí a gente entra na função. Qual é a função da polícia? É fazer o controle social. Para fazer o controle social da maioria, isso aí vai constituir o quê? 170 milhões de habitantes, nós vamos chegar e ter que usar violência e morte. Não é que seja, o pessoal que vai lá para a polícia é tudo complicado, é um pessoal que é corrupto, é um pessoal que mata. É isso mesmo. Entra com nível universitário, fica lá um tempinho, se adapta. Por quê? Porque a polícia foi feita para isso, fazer controle social. Não precisa ir longe. Última semana, o menino lá de Goiás, o garoto estava com a bicicleta subindo e descendo, treinando lá num parque, numa praça de esporte. Veio, 2 policiais vieram, da PM, Goiás, prende o menino com o revólver na mão. E aí humilham, começa a humilhar o garoto o tempo todo. O garoto se revolta, eles humilham. E aí, em determinado momento, um dos PM chega e diz assim, não, eu estou te dando uma ordem legal. É isso. Não é o capitão do mato, é o capitão do mato. Por que o capitão do mato lá? Está para defender o fazendeiro. É lá em Goiás? É para defender o fazendeiro. Para o fazendeiro não ser incomodado. Para o fazendeiro viver bem, tranquilo. Então ele já vem na prevenção. Então ele chega, a única coisa que o garoto tem ali problemática é a cor dele. É ser negro. Está naquela hora, a praça de esporte está vazia e ele é negro, andando de bicicleta. Isso foi um. Aí, no dia seguinte, houve em Recife manifestação da oposição. A oposição se manifesta, vai para a rua. A polícia de Recife, a PM de Recife chega, no final eles acertaram 2 com bala de borracha, tiraram a vista de 2 que não tinham nada a ver com a manifestação. Pior de tudo, não havia ordem nem do governador, que é PSB, e nem do comandante-geral. Foi o comando na hora que viu. Como que é isso? Como que o comando viu e senta o dedo, bate, usa violência? Por quê? Por que isso? Porque não é um mocinho. É o bandido chefiando uma quadrilha para manter o pessoal que está no poder, entende? Tranquilo. E manter os 170 milhões sob controle. De vez em quando faz um. Jacarezinho foi isso. Apresenta para o pessoal como é que é. Olha, se sair da linha, vai para a vala. Então, de vez em quando, faziam uma dessas. Teve a chacina da Candelária, teve a chacina de Vigário Geral, mataram o filho do Naildo, que era o presidente da Associação de Moradores. Então, isso é constante. Isso é constante. São Paulo, São Paulo, então, é um absurdo. O pessoal chega, está num baile funk, às 3 horas da manhã,
PM chega e diz, não, aí passou uma moto, é um absurdo total. Passou uma moto aqui que era de tráfico e nós paramos. Mentira, é bandido. Aquilo foi acerto. Só faz o baile funk com acerto. Não teve acerto para o baile na hora. Eu sou o quê? Gênio? Tenho alguma comunicação com o exterior para saber disso? Quem que não sabe? Qualquer oficialzinho lá sabe disso, pô. E por que não pune? Não puniram os caras. Aqui é a mesma coisa. Então, qual é a função nossa? A função nossa é fazer controle social a qualquer preço. Isso é dado pelo Estado. Depois de tudo isso, nós vemos ontem uma casa aqui no Rio das Pedras, despenca o edifício. Aí, o primeiro momento foi, não, isso aí é a milícia. Aí depois constataram que não era a milícia. Era o senhor, aquilo ali é a saga do nordestino no Rio de Janeiro. O cara veio para cá há 20 anos, aterrou. O Rio das Pedras é um aterro. Fez a casa dele em cima de um aterro. Levanta 4 andares porque a família vai aumentando. Esse homem, depois, quando foi entrevistar, é um negócio terrível. Ele chega e diz, porque perdeu. Morava a família dele ali, perdeu o filho e a neta na mesma hora. Isso, e o pessoal fica impressionado. As TVs não têm vergonha de chegar com helicóptero, mostra aquilo ali. O que está mostrando? Quando mostra a favela, está mostrando que o cenário é mais importante. O cenário é importante. A casa, o edifício, a casa que foi ruída, não é aquela casa lá da Rio Branco que o cara está fazendo reforma, não. Não, o que está em volta é a condição que nós colocamos os 170 milhões desse país, os excluídos desse país, morando lá com 4 andares que não tem condição de ficar. Por quê? Porque não se cumpre o preceito básico da Constituição, que é que todos têm direito à moradia. Mas não. Eles não têm direito à moradia. Então, para ter o Rio das Pedras é que sustenta a fazenda luxuosa. O Rio das Pedras é que sustenta a mansão de 6 milhões lá em Brasília. Ou não é? Tira da onde? O bolo é um só. Se o outro chega, carrega mais do que a metade do bolo, falta para o restante do pessoal. Então, ontem, era uma vergonha. É onde está a maior parte da população brasileira. Não tem direito à moradia. Isso é básico. O homem sem moradia é uma questão séria, pô. O que ele espera da vida do futuro? Então, isso tem que ser enfrentado. O país é muito desigual e chegou ao limite. O Brasil chegou ao limite. A escravidão chegou ao limite. Porque o Brasil ainda é um país escravagista. Então chegou ao limite. Não é da brincadeirinha da princesa Isabel para chegar e dizer, está todo mundo dispensado. Não. Quando a população de rua da Alemanha veio para cá, a gente tem negócio de falar, o Sul, maravilha, que não sei o quê, porque tem colonização alemã, italiana. Os alemães e os italianos que estão aqui, esses nomes difíceis da gente pronunciar, era tudo, os avós deles, ou os bisavós, era tudo população de rua. E o louco do Pedro II, que era um escravocrata também, essa é a realidade. Queria embranquecer a população brasileira. E trouxe esse pessoal. E como é que eles vieram para cá? Era tudo mendigo de rua. É teu excesso. É excesso de mão de obra. Veio tudo para cá. E o que o Estado brasileiro fez? Bancou, pagou, deu terra, deu dinheiro, deu tudo para eles iniciarem o processo. Se chama Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Vieram da onde? Tem aquele nariz todo lá para cima,
Mas o bisavô, o avô dele, o bisavô, era mendigo de rua. E eles chegam agora, então a gente começa a chegar e distrata o pessoal. Ah, como é que é isso? E o pessoal que acumula? E os estancieiros? Como é que o cara vira estancieiro no Rio Grande do Sul? Com financiamento do Banco do Brasil. Eu vim de lá, pô. Sei como é que é a história. Planta arroz lá, sem o financiamento. Vai para o agronegócio sem o dinheiro público. Não enfrenta. Compra um maquinário lá de 1 milhão e cacetada, sem financiamento do BNDES, sem financiamento oficial, com juros subsidiados. Não existe. Então, onde é que estão os bandidos? Porque na hora que você faz isso, você está construindo, entende? Você está deixando o cara no Rio das Pedras sem moradia. Não há conta que fecha, a conta não fecha. Está na hora da conta fechar. Nós estamos nos aproximando disso. Por mais psicopatas que andem por aí, até na presidência, isso não importa. O processo está iniciado. Esse país está caminhando. Assim como o suicídio do Getúlio iniciou um processo e foi estancado em 64, porque se não estanca em 64, mudava o país. O pessoal chega e diz, não, isso aqui é o país, isso é militar que exagera, que faz um país comunista. Não, era outro país, não sei se era comunista, mas que era outro país, era. Que nós estávamos em uma modificação de estrutura nesse país em 64, estávamos, e eles tiveram que desembarcar com arma e tudo. E agora nós estamos no mesmo processo. Para mim, nós estamos no mesmo processo. E pode ter debilóide, pode ter psicopata, pode eleger psicopata, pode fazer o que eles quiserem. Não para. Porque o que prevalece é a quantidade. Prevalece a quantidade de pessoas. Eles, infelizmente, são 170 milhões. E eles não constituem os bandidos desse país. Os bandidos do lado de cá. Desculpe se às vezes sai um pouco. Não sei se eu respondi ao Soriano. Ô, Hélio, existem vários estudiosos aí da causa da segurança pública e etc. Como é que você, claro, para além da questão da desigualdade, que você caracterizou bem como a fonte primária, a fonte sem a qual, se não resolver essa questão da desigualdade, a questão da segurança, ela vai produzir esse tipo de segurança, porque o objetivo é impedir, você exclui e os excluídos vão se safar do jeito que podem ou do jeito que dá e tal, etc. Toda essa discussão sobre o resultado da ditadura no Brasil e como gerou depois a questão das polícias, e em particular a questão da militarização da polícia, qual é a visão que você tem sobre isso? Por o exemplo também que aconteceu agora nos Estados Unidos. Claro que os Estados Unidos ainda é a potência que produz mais no mundo, né, quer dizer, economicamente e tal, já a China se aproximando dela, mas lá em Minneapolis teve um movimento popular grande de contradição com aquela morte daquele negro lá no carro, etc., através de um policial que acabou sendo condenado, e a Câmara Municipal decidiu desfazer a polícia. Como é que você analisa a possibilidade, num clima ainda de uma sociedade muito desigual, de melhorar a polícia? A Câmara de Minneapolis não está longe da razão, não. O caminho é bom. Por quê? Essa nossa polícia veio desde 1808. Né? Dom João desembarca aqui, uma corte de 15 mil pessoas, e encontra mais de 30 mil escravos. Como é que faz? Fica em pânico. Ele cria a Intendência Geral de Polícia, que é para manter o pessoal sob controle e a corte poder passear na cidade sem ser incomodada. É igualzinho que ocorre, nada mudou.
Essa polícia de 1808, em 1809 criada a PM, é a mesma polícia que vem até hoje. O que nós fazemos? Nós mantemos a cidade sob controle, e nisso aí o controle, como é muito a maior parte da população, você pode usar qualquer pretexto para a corte passear à vontade, para ninguém ser incomodado. Para 1% nem se tocar. Vai acumular vontade e não vai nem ser incomodado. Mesmo praticando crime, que eles é que praticam crime. Quem pratica crime é crime financeiro. É só sacudir que aparece tudo. Duvido que alguém acumule nesse país, entende? A turma lá de cima esteja acumulando sem praticar crime. Isso não existe. Além de ser dinheiro público, ainda vem com crime. É só sacudir que cai. Depois tem que correr lá para o amigo lá no STF para o cara livrar o cara porque foi preso em 24 horas. É assim. Então, o cara já solta porque está no sistema. O sistema foi preparado para isso. Então, quer dizer, a polícia é efeito, não é causa. A causa da desigualdade é o Estado brasileiro. Você vê que na hora chega todo mundo, entende? Tudo funciona para segurar o pessoal da polícia, para não deixar, porque eles são os executores. Ele é que está lá na frente. Ele é que tem que manter o privilégio de 2 milhões para 170 milhões estarem na miséria, estarem com a casa desmanchando que nem no Rio das Pedras. Para existir a favela, ou ao contrário, para existir a mansão de 6 milhões, para existir a fazenda, para existir o helicóptero que leva para a fazenda, para existir o agronegócio, tem que existir favela. Não há como, a conta não fecha. Se não existir o favelado, se não existir o excluído, eles não vão acumular. Porque quem bota o dinheiro dentro do tesouro é o excluído. Quem trabalha... O Getúlio chegou, foi incrível. Modificou a relação trabalhista. Deu limite de horário. Acabou com o trabalho gratuito, acabou com isso. Só que ficou no papel. Aproveitamos muito carteira de trabalho, férias remuneradas, tudo isso teve. Agora estão acabando com tudo. Mas, depois que ele chega, ele vai numa parte só, porque continua. O trabalhador é esfolado. O trabalhador, os meninos que fazem entrega, é uma vergonha. O suor que eles têm, quer dizer, chega em casa, trabalha 17 horas, no final não ganha coisa nenhuma. Quem foi, para onde, que bolso foi o lucro desse trabalho de 17 horas? Foi para o bolso do capitalista, qual é a dúvida? Foi para o bolso de 1%, qual é a dúvida? Depois eles têm juros subsidiados. Não, eu trabalho. O Banco do Brasil paga o subsídio. O BNDES banca aqui. Como é que é? Como é que só a meia dúzia tem acesso ao BNDES e o restante não tem? Quem que não enriquece com o BNDES bancando juros subsidiados? Ninguém. Todo mundo enriquece. Qualquer um. Basta você ser amigo da cúpula que ainda tem o poder. Entrou lá naquele bolinho, todo mundo se dá bem. E aí passa a classe média. Mas os excluídos continuam. Então, polícia foi feita exatamente para isso. Manter o pessoal sob controle, porque revolta. É lógico que revolta. Eu que estou percebendo isso? Não. Quem percebe isso é quem está na miséria. Quem percebe isso é o nordestino que teve ontem lá, o filho e a neta morta, que desabou a casa em cima dele. A casa cai em cima do excluído. Não cai a casa de 6 milhões. Não cai a casa do agronegócio. Não cai. Porque é mantido. Então, esse processo tem que ser enfrentado. Só que aqui está levando mais tempo.
Eu acho que aqui no Brasil leva mais tempo, e quando a gente fala negócio de Getúlio, eu me lembro que eu, no outro dia, estava conversando com o Floriano, velho é isso. Esse país já teve um nível de organização. Porra. Pessoal, desculpe, mas golpe, nós tivemos agora um golpe parlamentar com a Dilma, e tivemos um golpe judiciário com esse tal de Moro e o tal do Delanhol, né? São os novos oficiais da aeronáutica golpistas, igual a Aragarça e Jacareacanga. Século XXI. Então, que chega lá, entende? E aí é mais sério ainda, porque Aragarça e Jacareacanga não deram muita consequência, eles fugiram para o Paraguai. Esse não, esses impediram o presidente. É conspiração mesmo séria, braba. Então, tivemos 2 golpes agora de Estado, de Estado. Com a Dilma e o judiciário, golpe parlamentar e golpe judiciário. Qual é a diferença? Isso foi 55. Foi na eleição de 55. Foi. O Café Filho chegou, nomeou o Lott. Porque o Lott ele não afrouxava com a questão de indisciplina militar. Já existia naquela época. Então, ele queria chegar e ele assumiu pouco tempo. O Hamed fez, aquele coronel maluco, o Hamed chegou, fez uma declaração, porque não aceitava a posse do JK e o Jango. E era uma ideia, eu não sei, hoje em dia eu penso, a gente eleger presidente e vice-presidente separado. É interessante, foi interessante. E ele chegou, não aceitou isso, juntou os generais dele, destituiu. O Café Filho teve um problema, foi hospitalizado, veio o Carlos Luz, que não é meu parente. Não é meu parente. Chegou, assumiu, queria dar um golpe. O Lott não deixou, colocou o Neuro Ramos e a eleição ocorreu. E ele deu posse, manteve o pessoal lá. E Juscelino manteve o Lott como ministro da Guerra. Em 60, porque o que é essa historinha? Né? Os tenentes são golpistas. São golpistas. Desde 22. Né? Eduardo Gomes é golpista, o denista. Aqui nesse país é fácil você, porque o golpista aparece, ele tem nome. Né? Carlos Lacerda, o denista, não precisa fazer força. Né? Então, eles queriam chegar, entende? Não se conformavam, porque na eleição não levava, não levou em 45, não levou em 50, não levou em 55, perderam as eleições. Quando chegou em 60, conseguiram eleger o Jânio. Aí que ocorre? O Jânio queria dar um golpe para largar o poder e chega e não deu certo. O Ranieri Mazzilli deu uma pernada no Jânio. E aí o Jango, que estava eleito pelo PTB, e aí vinha o getulismo. É isso mesmo, vinha o getulismo. Como que não? Eles não queriam deixar o Jango assumir. Onde que houve a resistência? Então, houve resistência nesse país. O Brizola lá no Sul disse negativo. Não. Os ministros aqui, o Denis, que o pessoal não fala, Denis, Grumós, brigadeiro aeronáutica, um berço de golpista. E o cara da Marinha, que é outro berço também. Eles chegaram e disseram, não vai ter golpe, não. Que negócio é esse? O Brizola chegou lá, botou a brigada com a brigada militar, chegou, eu disse, negativo.
ganhou o comandante do Terceiro Exército, na época, agora é Comando Militar, deve ser Comando Militar Sul, e não deixaram, o Rio Grande do Sul não deixou haver. Tem gente que pediu, deram uma volta lá com o negócio de parlamentarismo, mas não saiu. O Jango tomou posse. Foi uma resistência, povo na rua, houve resistência. Os sargentos, os caras eram tão ousados que queriam chegar a derrubar o avião do Jango. Os sargentos da aeronáutica chegaram, não deixaram os aviões, que já era F, qualquer coisa, F8, agora é F18, não sei. O F8 não deixaram os F8 alçarem voo, decolarem. Sargento. Então, existem maneiras de se boicotar, de iniciar um processo de resistência. Existem maneiras. Eu acho que isso está faltando. Isso. Está faltando. Naquela época, eu posso esse negócio, eu digo que ninguém tem a verdade. É sempre a partir do ângulo de vista que você tem. Porque são 360 graus, cada um tem um ângulo de vista. Eu vejo que, naquela época, eu tinha 14 anos e fiz a campanha do lote. Então, pessoal, ninguém é bobo. A gente está na rua, sabe o que está acontecendo. Só que ia para a rua. A gente ia para a rua. Eu saí no tapa com o guri, que estava fazendo campanha do Jânio. E eu morava em Ipanema. O garoto botou aquele negócio da vassourinha do lado. Eu falei para ele aonde que ele devia de colocar aquela vassourinha. Eu saí em Visconde Pirajá, nós saímos, eu era do Colégio Militar, fardado com o Colégio Militar, saí em tapa com ele ali, porque era isso. O negócio de radicalização não é de agora, não. Já há muito tempo, já é 1960. Não é? Era. Isso. Como é que não tinha esse negócio, não? Eu era PTB mesmo, o cara era da UDN, eu não conversava com ele, não tinha papo. Lacerdista, eu não conversava. Na minha casa, meu pai não deixava, meu tio chegou, era lacerdista e tinha o Globo. Um dia, naqueles almoços de domingo, né, com macarrão, aí meu tio chegou lá com o Globo. Meu pai virou para ele e disse assim, o Globo aqui não entra. Meu tio disse, o que houve? Isso aqui é casa de família, o Globo não entra. Não entrou. Ô, Hélio, deixa o Beto fazer uma pergunta a você. Beto. Eu quero exatamente fazer uma pergunta para o leitor da Última Hora, que eu me lembro muito bem que você disse que quem fez a sua cabeça política foi a Última Hora. Mas sabe por quê? Porque o crime hoje é um crime cada vez mais estruturado, como a Lava Jato, que foi um crime contra o país, um crime de lesa pátria. E agora, a vez do crime, já que você falou no suicídio de Getúlio, o Getúlio deixou na Carta Testamento uma frase sobre a Eletrobras que está na pauta para ser privatizada agora. E ele disse o seguinte, a Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Ele disse em janeiro de 54, em Curitiba, que ele assinei a lei para criar a Eletrobras e senti que assinei o meu atestado de óbito. Em agosto, 6 meses depois, ele estava morto. Hoje os crimes são esses. Se a gente vê aquele filme O Poderoso Chefão, né, as relações da máfia controlando os juízes, os senadores, a igreja, tudo isso, quer dizer, o processo hoje é muito mais sofisticado da maneira como você está descrevendo aí. Só que o resultado concreto é o seguinte, sem Eletrobras, o Brasil vai perder uma produção de eletricidade que vai cair na mão de fundos capitalistas internacionais, dos quais participam o tráfico de drogas, o tráfico de armas, nem se sabe o quê. Eu queria que você comentasse isso. Pois é. Não. Assim, enquanto o pessoal se distrai com essa CPI, eu não vou dizer... ele estava falando que quem é bandido e quem é mocinho, mas a gente percebe. Mas, enquanto o pessoal se distrai com a CPI, que não vai dar em nada. Essa CPI, o final da CPI, aquilo tudo é presepado, é um circo. Por quê? Porque o final de uma CPI é um relatório para o Ministério Público, que pode oferecer denúncia ou não. Esse é o limite dele.
mas está todo mundo em campanha. Então, fica aquele circo. Enquanto o circo funciona, a SEDAI foi privatizada. Agora vai a Eletrobras. Como disse o outro lá, a boiada está passando. Enquanto o pessoal vê o circo, assiste o circo, a boiada passa. Porque o outro lá, o tal de Guedes, está lá na moita, parou, saiu da luz, saiu do holofote. E tome-lhe privatização. Como é que é isso? Por que a França não privatiza a luz, o gás? Por quê? A companhia de aviação é a França. Por que a França, capitalista, por que ela não privatiza? Ela não privatiza o sistema de transporte urbano, os trens. O transporte na França de passageiros é todo do Estado. Como é que é isso? O gás você paga para a companhia do Estado. Como é que é isso? Por que vem comprar o nosso aqui? A água é do Estado. Por que vem comprar o nosso aqui? Como é que é esse negócio que a gente vende? Como é que privatiza? A Siderúrgica Nacional foi vendida por um preço de geladeira. Como é que é isso? Aí o outro lá, Steinbrück, lá sei o nome dele, mas, entende? É um dos bilionários. Então, para ter isso, tem que a casa cai. A casa não cai na casa deles, no lado deles. A casa cai no Rio das Pedras. Essa que é a questão. Nunca cai no Morumbi, né? No Morumbi no Morumbi não cai. No Morumbi não cai. Nem quando passa 51 milhões em malinha, cai, não cai. Está garantido. Você pode ver, é garantido. O crime praticado por 1% e por uma parte da classe média é garantido. Não alcança. Ah, teve a Operação Lava Jato, aquilo ali foi um erro. Foi um erro do Teoriza Vasquez. Por quê? Porque se fosse com o Gilmar nunca permitiu a ninguém acontecer isso. Sabe qual é o lugar dele? Na mesma hora, o cara sai em 24 horas, o banqueiro sai em 24 horas. Isso só ocorreu porque o Supremo começou a balançar. E é engraçado que o Supremo, a formação do Supremo atual, é uma das melhores que existiram até hoje. É com classe média. Ah, mas os anteriores tinha classe média que ia lá com o lugar marcado, sabia o que ia fazer. Não ia fazer gracinha. Sabia qual era o seu papel. Olha, o do andar de cima eu escolhi, como diz o Hélio Gaspari, escolhi o cara e disse, ó, vai lá para o Supremo, vou te dar um presente. Como foram todos eles? Ou não foram? Ou foram por notável saber jurídico? Mentira! Mentira! Se desses 100 e tantos que tiveram no Supremo, se tiverem 20 com notável saber jurídico, é esbanjamento, é otimismo. Não tem. Então vai lá para saber qual é o seu lugar, é para saber a garantia, não vai incomodar o pessoal de cima. E não foi incomodado. E o outro que veio também faz a mesma coisa. Por isso que ocorreu essa tal de Lava Jato. E agora, 6 anos depois, que veio dizer, o foro estava errado. 6 anos para entender que um juizeco lá de Curitiba não tem competência para estar julgando nada da porra da Petrobras? 6 anos para entender isso? Só se fez a faculdade ao contrário, entrou no 5º ano, saiu no 1º. Porque isso é básico em processo civil. Como é que é isso? Como é que tem um descaramento de chegar e dizer, não, realmente agora eu entendi que não cabe. Como que não cabe se desde o início, se é uma coisa que ninguém pode falar, é que
O Lula sempre teve um bom escritório de advocacia. E os caras são excelentes. Marcaram desde o início, é isso mesmo. Desde o início bateram isso aqui não tem competência. Isso é coisa primária para processo civil. Como é que 6 anos depois o cara chega a essa conclusão? Está tapeando quem? Esse é um dos maiores problemas que tem. Além do pessoal chegar, explorar, arrancar o sangue da gente, deles, principalmente dos excluídos, ainda tratam o cara, as pessoas, como idiotas, como ignorantes. Não tem nenhum cuidado de dar uma satisfação razoável. Não tem. Então, isso não é insegurança jurídica, que tanto falam aí? Cadê o Temer com o golpe dele, que é o negócio de insegurança jurídica? A insegurança jurídica gerou um golpe judicial. Gerou um golpe judiciário. Ou não? Juiz, promotor, procurador, o tribunal lá de Porto Alegre, isso não é golpe, não? É o quê? Você chegar a ter um processo, é lógico, tem 75 anos, mas eu não faltei aula de direito penal, não. Não faltei aula de processo penal. Não faltei aula de processo civil. Então, como é que você vai chegar, pega um processo e não vê que não há prova? Mas o cara praticou. Tá bom. Não acontece. Praticou, não praticou. Juiz julga em função de prova. Se faz alguma coisa em função de evidência, ou cheiro, ou percepção, é polícia. Porque a função da polícia é essa. Ela desconfia e pronto, o cara está culpado. Porque isso é o motivo para você chegar a manter o controle, fazer controle social. O juiz tem que ter prova. Cadê a prova? E com isso, interferiram. Eleição presidencial. Deslocar o presidente. Isso é golpe. Foi um golpe descarado. Então, naquela época, o pessoal estava articulado. Não estava todo, mas estava articulado. Tiveram que colocar as Forças Armadas todinhas, que são ótimas para interno. Para externo, é uma tristeza. Mas chegaram e tiveram que estancar. Aí sim, tiveram que estancar a sangria, que senão ia sangrar mesmo. Isso. Ali, o Jucá tinha razão. Ali eles tiveram que estancar. O golpe, a ditadura militar de 64, foi estancar a sangria, porque senão ia sangrar. E provavelmente não teríamos hoje 170 milhões de excluídos. Seria outro país. Mas aconteceu. Então, agora o que eu vejo é que falta um pouquinho de a gente se organizar. Né? Aí, Hélio, é o seguinte, o Soriano, nós estamos caminhando para o encerramento. Aqui está sendo muito bom, mas tudo que é bom também termina, né? Soriano, você pode fazer uma falação final aí, rapidamente, para a gente encerrando o programa. Eu queria abordar aqui, quando o Hélio fala da competência, notável saber aí dos senhores ministros, né? Tem uma frase de Lampião, Hélio, que ele falava assim: quanto maior o anel, mais burro é o bacharel. E Lampião tinha uma enorme sabedoria, inclusive era um bom sanfoneiro. Mas o que eu queria que você encerrasse numa saudação final, que todo mundo que luta, você é um homem de luta, Moisés, aqui o nosso querido Beto, é porque tem esperança. Onde você deposita a esperança? Na medida que você tem uma frase sua que eu acho lapidar. Você fala que as crises são crises de avanço. Então, no sentido da republicanização do país. Fica aí esse mote, por favor. Isso. Hélio, eu vou emendar uma pequena pergunta e você vai ter 3 minutos para fazer esse resumo todo. Você acha que você foi deputado pelo PT?
O PT dirigiu o país 12 anos e pouco e foi alvo desse golpe que você aí falou bem. O que foi errado? Mas atenda o Soriano primeiro aí, para eu não ser punido aqui por ele, certo? Quem sou eu? Você é meu guru. O Getúlio, eu me lembro, Getúlio falava lá em São Januário. Eu não sei se são essas palavras, mas é por aí. Ele dizia que não se constrói uma nação sem proletariado capaz. Getúlio Vargas, 1950. Getúlio Vargas, 1950. Já estava avisando que a nação tinha que ter um proletariado capaz, ou seja, organizado. A gente pode mudar as palavras, trabalhista, operário, trabalhador, pode mudar, mas organizado. A questão do PT, eu gosto muito de falar para dentro, porque é o problema que nós temos de divergência. Eu ajudei a fundar o PT. Eu catei assinatura para o partido lá em Guaratiba, Jardim Maravilha, Zona Oeste do Rio de Janeiro, junto com o Padre Lúcio e Padre José. Então, nós catávamos lá a assinatura para completar lá o número do PT existir. Então, esse partido não foi ao poder. O partido que nós criamos não foi ao poder. Então, eu acho que teve a passagem pelo poder e nós temos que aproveitar isso, se possível, e de novo, senão vai em conjunto. Porque nós só vamos organizar se formos em conjunto. Porque o sistema é forte. Os 1% que se mantêm lá não é de brincadeira. Eles mantêm muito bem organizados. Então, a gente tem que começar a se organizar. E aqui, Soriano, vai a questão que eu vejo com muita esperança. É que agora eu percebo o nível de organização que surge no negro. Está modificando, o país está modificando, os negros estão se organizando. E isso aí é o grande fator, é o grande sinal de esperança que eu tenho no Brasil. E eu acho que o país melhora. Nós já enfrentamos essa porqueira de 64 com ditadura, a gente não vai enfrentar agora, entende? Um nível muito menor. Porque antes eram os tenentes que vinham, entende? É tudo encorpado. Esses agora não. Isso aí é tudo medalhinha, não sei o quê, entende? Tempo de serviço, tudo na perninha. Ok. Veja, pessoal, muito bom esse papo. A gente pode organizar outro papo aí com o Hélio e tal, que é muito bom. Certo? Todo mundo sorriu aqui. O Beto, olha lá, o Beto tá sorridente, o Soriano, todo mundo, o Hélio. Então, isso é uma maravilha. O Beto, vamos agradecer a todos aí pela participação, ao Beto, ao Soriano, aos internautas, aos telespectadores do Rio e de Brasília, Canal 6 no Rio, Canal 12 em Brasília, e agradecer muito ao Hélio Luz pela presença aqui. Você não ouviu? Beto, agradece aí, você tem 30 segundos. Muito obrigado. É um banho de lucidez. Aí a palavra do Hélio Luz é como o jornalismo iluminado do Última Hora em favor do nacionalismo popular. Isso. E é isso que está faltando hoje para nós, um jornalismo que nós estamos tentando fazer por aqui. Muito obrigado, Hélio. Isso, obrigado a todos. O Hélio não ouviu o finalzinho, mas o Hélio vai assistir às 22 horas a transmissão aqui no Canal 6 ou no YouTube, que eu vou mandar para ele, ele vai poder ficar vendo esse finalzinho. Hélio, todos os agradecimentos aí, a sua presença, tchau, e vamos fechar aqui, que já está na hora. Mas deu para ouvir jornalismo popular.